Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um bate-papo online do Gerdau, Museu das Minas e do Metal. Agradecemos a todos vocês que nos acompanham pelo YouTube e pelas redes sociais do museu. Eu sou Luiz Henrique de Azevedo, sou conservador e restaurador e atuo aqui no museu, no setor de conservação, que fica aqui em Belo Horizonte. O Gerdau fica no prédio Rosa da Praça da Liberdade, antiga Secretaria de Educação, e integra o Circuito Liberdade. Nosso acervo e exposições apresentam ao público a riqueza mineral do nosso país, bem como seus produtos. O museu funciona de terça a domingo, das 10 às 17, sendo que nas quintas-feiras ficamos abertos das 10 às 22. Vocês podem acessar pelo nosso site no www.mmgerdau.org.br ou pelas nossas mídias no @mmgerdau. O Gerdau, Museu das Minas e do Metal, é financiado via Lei Federal de Incentivo à Cultura e recebe o patrocínio da Gerdau e o apoio da CBMM. Estamos no berço do patrimônio cultural e o nosso país, sobretudo Minas Gerais, possui um imenso acervo histórico e artístico, guardando tesouros que contam a nossa história e moldam a nossa identidade, mas que também conquistaram o reconhecimento internacional. Fazem parte desse patrimônio as igrejas barrocas do período colonial, com seus retábulos, suntuosas imaginárias religiosas, em sua maioria decorados com folha de ouro. É sobre esse assunto, sobre o douramento, como ele foi utilizado e quais são as ferramentas e tecnologias utilizadas hoje para a preservação desse acervo, que iremos falar nesse bate-papo. Para conversar conosco, nós convidamos a doutora em Preservação do Patrimônio Cultural, Dâmia Carina Dias do Carmo. Olá, Dâmia, seja bem-vinda e obrigado pela sua participação. Olá, pessoal, e Luiz, muito obrigada pela apresentação e pelo convite, feito pelo museu, na pessoa do Luciano Faria. Agradeço também a toda a equipe envolvida, é uma alegria imensa participar dessa programação. Alegria nossa, Dâmia. A Dâmia é engenheira metalurgista, mestre em engenharia de estruturas e doutora em preservação do patrimônio cultural pela UFMG. A sua pesquisa investiga os materiais e as técnicas de douramento em igrejas mineiras do século XVIII, reunindo conhecimento sobre a ciência dos materiais, arqueometria e preservação do patrimônio cultural. O tema deste bate-papo é Do Ouro das Minas ao Ouro dos Altares, Ciência do Patrimônio e Arte Sacra Setecentista. Antes de passar a palavra para a Dâmia, gostaria de agradecer também ao Marcos Andrade, nosso intérprete de Libras, que está sempre presente aqui conosco, tornando este momento mais inclusivo. E para tornar o momento ainda mais inclusivo, eu vou fazer a minha audiodescrição. E, em seguida, eu peço à Dâmia que faça também a sua audiodescrição. Bom, eu sou um homem branco, de 31 anos, tenho cabelo preto, levemente ondulado e uma barba curta. Estou vestindo uma camisa preta e atrás de mim tem uma porta de madeira com vidros. Bom, Dâmia, a partir de agora é com você e no final a gente faz um breve bate-papo. Tá bom, muito obrigada, Luiz. Bom, fazendo a minha audiodescrição, eu sou uma mulher de pele clara, meus cabelos estão presos, um rabo de cavalo, meu cabelo é castanho escuro, eu estou vestindo uma blusa preta e atrás de mim tem uma parede branca e uma janela branca também de vidro. Bom, então vamos a isso. Acho que minha apresentação já está aqui. Isso, está certo. Bom, então, para a nossa conversa de hoje, eu preparei uma apresentação que passa, sim, pela minha pesquisa de doutorado, como mencionada ali pelo Luiz, envolvendo o estudo dos materiais presentes nos douramentos da arte setecentista brasileira, especialmente mineira. Mas eu queria aproveitar também para olhar para esse trabalho de uma perspectiva um pouco mais ampla. Eu quero falar também de algumas áreas de pesquisa que, na minha percepção, ainda não são tão conhecidas, principalmente no Brasil,
inclusive dentro da própria universidade, que são, né, a arqueometria, a arqueometalurgia e, de maneira mais abrangente, a ciência do patrimônio. Então, essa apresentação, intitulada Do Ouro das Minas ao Ouro dos Altares, Ciência do Patrimônio e a Arte Sacra Setecentista, pretende, né, lançar um pouco de luz sobre esse campo do conhecimento. E aí, né, usando como exemplos parte da minha pesquisa de doutorado e também outros trabalhos, né, dos quais eu tive oportunidade, e digo até privilégio de participar. Bem, então, vamos começar definindo, né, entendendo de que campos do conhecimento, né, nós estamos falando. Esquematicamente, podemos pensar que a arqueometalurgia ela é englobada pela arqueometria e que, por sua vez, a arqueometria está dentro, né, do guarda-chuva da ciência do patrimônio. A arqueometalurgia, ela procura reconstruir a história de um objeto metálico. Ela investiga, por exemplo, como ele foi produzido, né, a que transformações ou processos metalúrgicos esse metal foi submetido, se foi fundido, e muitas vezes pode responder até mesmo quando isso aconteceu. Então, a partir de uma joia, de um lingote, escória, de um cadinho, ou até mesmo de uma folha de ouro, nós tentamos entender o contexto daquele objeto no passado, que não precisa, né, necessariamente ser um passado muito distante, né? Isso pode ser aplicado até em investigação de um roubo, por exemplo, nós vamos falar um pouco disso adiante, uma questão forense, né? E ampliando, né, o tipo de material investigado, temos a arqueometria, né, que pode ser definida como a aplicação de métodos das ciências da natureza, como química, física, engenharia, para responder a questões arqueológicas, históricas, artístico-culturais, enfim, de maneira simplista, né, poderia dizer que a arqueometalurgia focaliza os metais e seus processos tecnológicos, e a arqueometria amplia esse tipo de investigação para uma diversidade maior, né, de materiais e questões. E aí, então, né, podemos ampliar, né, novamente essa escala, porque quando trabalhamos com patrimônio, nem todas as perguntas dizem respeito apenas à composição dos materiais, né, ou à tecnologia de produção, ou à origem do objeto, né, em si. É necessário pensar também na conservação, documentação, monitoramento, gestão, interpretação, digitalização, dados científicos, enfim, né, é uma rede infinita, né, de conhecimentos aí, né, e, inclusive, né, também da relação desse patrimônio com a sociedade. Então, a ciência do patrimônio, ela engloba e dá conta disso tudo. Bom, e aí eu não posso deixar de mencionar também as ciências forenses, né, que, por definição, formam um campo multidisciplinar ao aplicar conhecimentos das ciências naturais de áreas como biologia, química, física e computação para coletar, analisar e interpretar evidências físicas, tendo como objetivo principal prover a materialidade e elucidar crimes e questões legais na esfera penal. Bem, as ciências forenses apresentam muitas coincidências, similaridades mesmo, né, com a ciência do patrimônio. Tanto em termos de transdisciplinaridade, né, de multidisciplinaridade, quanto na própria prática profissional. Frequentemente, né, nós ali da ciência do patrimônio, estamos, né, nós da ciência do patrimônio e profissionais da ciência forense, estamos ali na interseção, né, dessas duas ciências. Por exemplo, quando se trata da investigação de um roubo de obra de arte, uma autenticação,
né, o tráfico ilegal de objetos arqueológicos, paleontológicos, obra de arte, tráfico ilegal de ouro, enfim, tudo isso pode envolver as duas áreas do conhecimento. E nesse inteirinho eu não posso deixar de mencionar aqui, né, o Intupest BR Brasil, né, que é um instituto de ciência e tecnologia voltado à pesquisa do patrimônio natural e cultural, sustentabilidade e território. É um instituto que nasce ali dentro do, né, assim, enfim, a ideia, a concepção, nasce ali dentro do SECOR, que é o Centro de Conservação e Restauração de Bens Culturais, mas é um instituto muito amplo, que, como está descrito aqui, ele é do patrimônio natural ao cultural, né, e envolve muitas instituições no Brasil todo, e tem parceiros internacionais também. Envolve, né, inclusive, né, nosso presidente, né, ele é das ciências biológicas, trabalha com genética, né, para arqueologia, e, enfim, né, e o vice-presidente, o Luiz Souza, que é, né, professor lá na Belas Artes, é químico, assim como eu, alguém das ciências da natureza, né, trabalhando com patrimônio cultural. E, enfim, então envolve um corpo bastante grande, enfim, envolve também órgãos de segurança, como Polícia Federal, Ministério Público, e, enfim, então, não podia deixar de falar, né, do Intupest e do SECOR, que são, né, instituições que eu acho que hoje são referência, né, na pesquisa. O SECOR é uma referência em pesquisa de patrimônio, e observando toda a transdisciplinaridade que essa pesquisa evoca, né, e o Intupest, né, amplia isso, né, e aí a gente vai falar de patrimônio, né, seja natural ou cultural. Bem, então vamos começar a falar de ouro, né, eu trouxe aqui 2 mapas da região em que hoje está Minas Gerais, né, um de 1681 e outro de 1778. E o que chama a atenção, né, é a rapidez com que esse território se transforma ao longo do século XVIII. A busca por metais preciosos no interior da América Portuguesa começou muito antes da descoberta, né, das grandes jazidas de Minas Gerais. Desde o século XVI já circulavam relatos sobre a existência de ouro. Alguns, né, fantasiosos, outros associados a achados efetivos mesmo. No final do século XVII, a coroa portuguesa já estava, né, já convencida da riqueza mineral no Brasil. E durante a primeira metade do século XVIII até 1720, muitas regiões já estavam sendo exploradas, né, com bastante provento. E aí, é justamente essa transformação que os mapas, né, estão mostrando aqui para a gente, né? No mapa de 1681, o interior ainda parece pouco conhecido, pouco ocupado, né, assim, pouco demarcado, né, nessa representação cartográfica, que contrasta com o litoral, né, que já está bem, bastante demarcado, enfim, bastante conhecido. Já no final do século XVIII, né, já se tem uma capitania amplamente ocupada, com vilas, caminhos, fazendas, e uma rede urbana muito mais desenvolvida. E aí, assim, acho que vou precisar que vocês acreditem que nesse segundo mapa, né, de 1778, isso está, né, desculpa, isso está descrito, isso está bem, né, o mapa está bem demarcado, porque ele não, enfim, né, o mapa já perdeu um pouco da coloração ali, mas acho que dá para ver, né, que já tem bastante redes ali, bem desenhadinho, bem demarcado.
E, em meio a essa efervescência, né, social e econômica, a coroa portuguesa procurou exercer um controle bastante rígido sobre esse território e sobre a circulação do ouro. Né, como a gente sabe, né, foram criadas estruturas administrativas e fiscais específicas para a região mineradora. E a igreja não foi poupada, né, desse movimento da coroa. Né, que desejava um controle absoluto da extração dos minerais. E havia ainda um histórico de envolvimento dos clérigos com o contrabando de ouro e até encorajamento da população ao não pagamento de impostos. E isso ainda serviu de justificativa para que, em 1709, ordens primeiras e segundas fossem proibidas, né, de se estabelecerem nas regiões das minas. E aí, né, por consequência, formaram-se, né, associações religiosas leigas, né, organizadas em irmandades e ordens terceiras, que, né, veio a substituir os grupos religiosos que foram expulsos. Bom, então, a construção e a manutenção das edificações religiosas a partir daí ficaram a cargo da própria população. Cada uma dessas associações, né, você imagina, tinha seus próprios santos padroeiros, né, o que explica o número excepcional e a diversidade de imagens religiosas no século XVIII, que a gente vê até hoje, né. E ao redor dessa sociedade mineradora, também se desenvolveu uma população muito diversa, enfim, né, uma sociedade completa, com comerciantes, artesãos, carpinteiros, pedreiros, entalhadores, pintores, escultores, ourives, e também, né, agentes da arte, né, músicos, enfim, diversos profissionais. Inicialmente havia uma influência muito forte do modelo e profissionais portugueses, né, assim como outros também vindos dos centros de Salvador, Rio de Janeiro, mas progressivamente e aí é nesse contexto, né, que se desenvolve aquilo que reconhecemos como uma produção artística mineira muito particular, né, associada ao barroco e ao rococó. E é o que vemos, né, nas igrejas setecentistas até hoje, né, é o resultado desse processo que não foi só religioso, né, é todo um contexto, uma conjuntura econômica e social também, né, que culminou numa identidade artística bastante marcante e particular. Bom, então, a atuação da Igreja Católica na difusão da arte barroca, né, combinada com a grande riqueza gerada pela mineração, é que foi responsável pela construção de igrejas que demonstram, né, a riqueza e o poder dessa sociedade do século XVIII, né, seja por meio de uma talha abundantemente dourada, ou de um estofado luxuoso. A imaginária mineira e brasileira reflete, né, não apenas a devoção popular, né, dessa sociedade, mas também, né, o contexto social, esse contexto econômico também, e o contexto cultural local, né, da produção dessa arte. E aí eu imagino, né, que vocês possam estar se perguntando, né, é tudo ouro mesmo? Né? Eu confesso que antes de estudar isso, eu provavelmente não saberia, não sei, né, não teria muita ideia, né, de como é feito, né, e se realmente é ouro. Bom, a resposta é sim e não. E aí aqui, né, nós iniciamos a terceira parte dessa apresentação, que é o entendimento das técnicas de douramento e a possibilidade de observação dessas técnicas em materiais
em escala microscópica. E o que é o douramento? Né? Acho que também é acho que vale a pena a gente definir aqui, né? Que, entendendo que temos, né, um público diverso e que é bem possível que, né, nunca nem se tenha ouvido falar, né, desse termo, né? Bom, o douramento é uma técnica artística que remonta a civilizações suméria e egípcia, então bem antigo, e que consiste basicamente na aplicação de folhas de ouro em uma superfície preparada para receber essa folha de ouro. Existem diferentes técnicas de douramento. Inclusive, não necessariamente, né, vai ser usada ali folha de ouro. Pode se tratar de uma pintura a pincel, pode ser folha de prata, enfim, há outras, pó de ouro, né? Existem outras técnicas, né? Mas eu vou me concentrar aqui, né? Vez ou outra eu vou mencionar alguma outra técnica, mas eu vou me concentrar aqui na técnica que é a mais frequentemente encontrada, principalmente nas igrejas mineiras, que é mais tradicional, é mais complexa também, né? E que chamamos de douramento à base de água. Então, né, o douramento esse dourado, né, esse efeito dourado que reconhecemos nos retábulos e em esculturas, em geral, realmente é ouro, mas é o resultado da aplicação de folhas de ouro. Aqui eu trouxe, né, na figura direita, uma folha de ouro, né, conforme ela é encontrada atualmente, né, no mercado atual. Por definição, para ser chamada de folha de ouro, essa folha, né, essa folha deve ter uma espessura inferior a 10 micrômetros, tá? Então é bem fina mesmo. Inclusive, né, isso, a técnica, ela se passa por saber manusear, trabalhar essa folha de ouro, porque ela é bastante delicada, né? Basta um vento ali para ela enrolar, se desfazer, enfim. Então, é uma técnica bastante refinada mesmo, né? De utilização tanto do ofício, né? Dos artistas que fazem o douramento, quanto da própria restauração, né? Normalmente se trata de uma liga metálica, que vai conter ali, né? A maior parte em ouro, e é muito comum conter cobre, é o mais comum de ser encontrado nessa liga, mas pode ser encontrado também prata, pode ser encontrado os três, ouro, prata e cobre, pode ser encontrado ouro e cobre, pode ser encontrado ouro e prata. O cobre, ele deixa essa folha com um aspecto mais avermelhado, mais alaranjado, enquanto que a prata vai deixar essa folha com aspecto um pouco mais claro, né, mais puxado para o branco. E, assim, essas porcentagens podem ser variadas. A loja de onde eu tirei essa imagem, por exemplo, essa folha teria ali mais de 99,999% de ouro, né? Então, bastante concentrada, assim. E a liga, ela é feita principalmente porque o ouro é, né, um material muito macio, então ele é difícil, né, de ser conformado, de ser trabalhado, porque ele realmente se desfaz ali. A liga promove, além, né, do efeito estético que se possa desejar ali de uma coloração mais avermelhada, enfim, a liga também, ela promove um pouco mais de resistência para essa folha. Bom, e aí, né, falando da técnica de douramento, né, o que é a técnica de douramento, eu trouxe aqui uma figura esquemática, né, mostrando a sequência de camadas típica, né, do douramento à base de água em uma escultura de madeira, tá? O douramento, ele pode ser aplicado em diferentes suportes, tá? Mas quando a gente está falando aqui de barroco, né, das igrejas setecentistas, enfim, o que a gente vai ver, né, na maior parte das vezes, é esse douramento aplicado a um suporte de madeira, seja, né, na talha, né, enfim, seja num retábulo, seja numa escultura. Mas ali também dentro da igreja, né, a gente pode ver outros locais de aplicação desse douramento, né, por exemplo, em pilastras, né, enfim. Mas, né, a gente vê com maior abundância
né, esse douramento aplicado ali nos retábulos e nas imagens. De baixo para cima, né, nós temos, então, o suporte de madeira, né, que é a escultura, ou a talha em si. Em seguida, é aplicada uma camada de cola animal, né, que essa cola, segundo os tratados, né, seria uma cola de coelho, mas, enfim, né, isso vale dizer aqui, né, que os artistas, como eu falei, eles eram bastante influenciados, né, pela técnica europeia, então, muitos dos tratados utilizados pelos artistas daqui se baseavam, né, na técnica europeia, então eles vão tentar reproduzir isso aqui. Agora, né, se essa cola realmente era de coelho aqui no Brasil, isso é uma coisa que merece investigação, né, mas, enfim. Então, sobre esse suporte de madeira, vai ter ali uma cola orgânica, né, enfim, proteica. Por cima vem a base de preparação. A base de preparação ela é composta pelo gesso grosso e pelo gesso fino. O gesso grosso ele é um material mais bruto mesmo, né? Ele é o gesso desidratado, o sulfato de cálcio desidratado, ele foi calcinado ali, e não tem, né, muito trabalho sobre ele, enfim, ele é colocado ali, às vezes até com uma impureza. O gesso fino, não. O gesso fino vai ser esse mesmo material do gesso grosso, né, o sulfato de cálcio, porém ele é reidratado. E ele é reidratado de maneira bastante insistente, né? Assim, nos tratados aparecem ali recomendações que variam, né, de 7 dias a 1 mês, né? Que é um processo que você coloca água ali, né, agita, deixa decantar, depois você retira isso, né, de um dia para o outro, assim. Depois você retira essa água, coloca mais água, então ele é insistentemente hidratado, e aí o aspecto que se procura, né, que se tem no final, é de um material com uma granulometria bastante fina, parecendo um talco mesmo, né, e aí, dizendo que o objetivo dessa porção, né, dessas camadas, né, umas sobre as outras, é deixar a superfície cada vez mais lisa, né, para receber a folha metálica, né? Você imagina que colocar essa folha metálica no suporte de madeira seria ali complicado, né? A madeira com com muitas irregularidades, frisos. Então, essa porção de camadas, o objetivo é você obter uma superfície bem lisa, homogênea, né, o máximo possível para receber essa folha de ouro. Então, acima do gesso fino, então ainda vem mais uma camada que a gente chama de bolo armênio, que é uma camada, basicamente, o material é basicamente uma argila, né, um silicato de alumínio, por vezes rica em óxido de ferro, que confere essa coloração avermelhada, mas essa coloração, ela é variável, tá? A gente encontra bolo, né, mais vermelho, assim, pode ser marrom, ocre, laranja, mais amarelado. Hoje em dia é mais comum, bastante comum, inclusive bolo preto. Mas ali nas nossas amostras do século XVIII, a gente vê muito desse bolo avermelhado ou derivações dele, e é muito comum encontrar ferro, né, nessa camada, além do silicato de alumínio. Bom, e aí depois do bolo, finalmente, né, a gente tem a folha metálica, que aí, como eu disse, pode ser uma folha de ouro, pode ser uma folha de prata. E uma vez, né, que a gente segue essa técnica, né, de a base de água. E por que a base de água, né? Eu não falei isso. Que aqui não se usa uma cola diretamente, né? Na hora de aplicar a folha metálica, não vai ser usada ali uma cola diretamente, né, entre a folha de ouro e o bolo. O que vai ser utilizado é água, né? Você vai umedecer ali o bolo, colocar a folha de ouro e, né, passar ali alguma coisa com água macia para acomodar essa folha de ouro. Só que todas as camadas, né, tanto o gesso grosso, quanto o gesso fino, quanto o bolo,
eles, além, né, do componente que eu falei assim, o bolo é o silicato de alumínio, o gesso sulfato de cálcio, você vai ter cola, né, eles vão ser misturados com cola. A mesma cola proteica ali da base, né? E aí, quando você molha o bolo, né, você reativa essa cola que está ali nele, e aí, então, né, de forma muito delicada, né, ela vai ajudar ali nessa aderência da folha de ouro ao bolo. Então, aí aqui eu trouxe um fragmento, tá? Esse fragmento é da igreja de Catas Altas, a matriz. Ela, que a gente consegue ver, né? O gesso, ela tá de lado, assim, né? É o fragmento mesmo, né? Ele tá meio inclinado, assim. Aí a gente consegue ver aqui embaixo, né, o gesso grosso. Aqui nessa posição é um pouco difícil diferenciar o gesso grosso do gesso fino, né? Mas eles estão aqui. Essa camada aqui, né, de cor ocre e alaranjado é o bolo que eu falei, né? Que inclusive pode assumir várias colorações. E aí, aqui, fininho, aqui, a gente vê aqui um pouquinho, aqui dos lados, a gente tem a folha de ouro, que não está completamente aparente, porque por cima dela tem uma tinta azul, né? Enfim, uma aplicação de tinta, que é muito comum, tá? Eu não coloquei aqui no esquema, mas acima da folha metálica também pode ser encontrado, né? Uma tinta, né? Uma pintura, ou outros elementos, né? Muito comum é chaverniz, veladura. Veladura é um material bastante interessante, inclusive, mas enfim, que ele é como se fosse um esmalte, né? É uma camada que vai ter cor, muito comum de vermos vermelha, amarela, verde, mas ele é translúcido. Então, ele causa ali, né, um efeito estético bastante interessante, né, nesse douramento, quando aplicado, que às vezes, né, assim, dá uma impressão ali de profundidade. Muitas vezes ele é usado para quebrar um pouco desse dourado, né, brilhante, assim. Enfim, então, né, os artistas trabalhavam bastante com essa veladura, que dá um efeito estético bastante interessante. Só antes, abrindo um parênteses aqui, falando de efeito estético, eu não falei do brunimento, né, que seguindo, dentro dessa técnica a base de água, é possível brunir a folha de ouro, ou seja, né, com uma pedra ali, você pode, né, deixá-la com um aspecto mais brilhante, ou se você não brunir, mais fosco. Isso também é trabalhado como um efeito estético, né, nos douramentos. Aí aqui eu trouxe, né, além da amostra aqui, um exemplo de como que é essa aplicação, mas por que tem tinta, né, por que foi pintado em cima da folha de ouro, uma restauração, não, isso aqui faz parte da técnica mesmo, que, né, normalmente, né, quando, por exemplo, o artista, ele vai fazer ali o planejamento, né, da imagem, né, por exemplo, aqui, essa estrutura que eu coloquei aqui, né, da base de preparação, do bolo, ele vai fazer isso ao longo de toda a imagem. E, né, coloca a folha de ouro e depois ele vai pintar essa imagem e essas ornamentações, aquelas flores, enfim, elas são obtidas por uma técnica que se chama esgrafiado, que você, na verdade, você vai tirando, né, essa pintura, né, de onde você quer revelar a folha de ouro que está embaixo. Então, né, se eu tirar uma amostra, né, daqui, né, de onde tem a pintura, o que eu vou ver é uma coisa parecida com essa amostra que eu estou vendo aqui, né, com a pintura por cima da folha de ouro. Existem outras técnicas, tá? Assim, né, enfim, além do esgrafiado, né, envolvendo essa ornamentação, né, no planejamento,
ou no próprio retábulo, né? Isso pode acontecer com pintura, pincel também, enfim, existem outras técnicas. Mas, né, para exemplificar aqui essa amostra que tem essa pintura por cima, eu quis trazer aqui essa técnica do esgrafiado. Bom, e aí não posso deixar de mencionar também, apesar de ser um campo de estudo praticamente independente, né, mas as chinesices, né, que a gente encontra nas igrejas mineiras, se não repararam, passem a reparar, né, que né, nas igrejas de Sabará, né, Igrejinha do Ó, tem essa aqui que eu trouxe, a Catedral da Sé de Mariana, e é uma técnica própria, né? Elas normalmente, né, vão utilizar o duramento mordente, não a base de água, né? E eu poderia dizer que as chinesistas sozinhas podem render uma palestra, na verdade, enfim, estudos por si só, né? É um tema bem independente mesmo. Inclusive, é o tema atual de pesquisa, né, do meu orientador de doutorado, o professor Luiz Souza, né, do SECOR, que eu já mencionei no início da nossa conversa. E ele tem mostrado que, ao contrário do que se pensava, do que se pensou durante muito tempo, a técnica utilizada, ela não é oriental, ela não é chinesa, né? Os motivos são orientais, né? Então, assim, né, os motivos ornamentais são orientais, a técnica é europeia, mas a materialidade, né, encontrada nas pesquisas do Luiz, né, incorpora materiais do Novo Mundo, né, das Américas, inclusive do Brasil. E a pesquisa do Luiz envolve o entendimento desses materiais. Alguns, por exemplo, né, como a resina de jatobá, são mencionados nas formulações, mas ainda não foram encontrados, né, nas pesquisas. E essa relação, né, com os materiais regionais abre uma outra perspectiva de estudo envolvendo sustentabilidade e território, né, que são também a base do nosso instituto de pesquisa, né, também que eu mencionei lá no início, do Intupest BR. BR, gente, é porque existe o Intupest europeu-português também, e temos o nosso aqui, brasileiro. E na igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição de Sabará, há 2 portas muito bonitas, completamente recobertas por chinesices, né, que vão ser objeto de estudo do Luiz em breve. Bom, e por que, né, nós estudamos tudo isso, né? Qual que é a implicação prática desse tipo de pesquisa, né, para além, é claro, né, de compreender melhor as técnicas e os materiais empregados pelos artistas no passado? O estudo material do patrimônio, ele pode responder a questões muito diferentes, né? Ele pode contribuir por um processo de conservação e restauração, ele pode ajudar na identificação de materiais e apoiar, né, intervenções, pode também, né, apoiar estudos de autenticidade, proveniência, e em alguns casos também, como eu já falei, podem fornecer subsídios para investigações periciais. No caso específico dessa pesquisa, né, do meu doutorado, enfim, dos douramentos setecentistas, ela foi motivada pela busca de possíveis marcadores materiais que ajudassem a distinguir produções de diferentes regiões. A ideia era investigar se características dos materiais e das técnicas de douramento poderiam contribuir para a identificação de proveniência de obras que a origem não é conhecida. E esse é um problema particularmente importante quando, né, pensamos em bens apreendidos em operações do Ministério Público e da Polícia Federal. Muitas dessas obras, né, foram roubadas, retiradas do local de origem, né, enfim, e não tem, né, já se perdeu ali a documentação,
E aí o que acontece é que esses órgãos, né, recuperam a obra, mas não se sabe de onde essa obra veio, né? E, assim, as obras mineiras, obras sacras, né, elas são alvo, né, de furtos, de frequentes furtos. E aí o Ministério Público de Minas Gerais, né, por meio ali da Coordenadoria de Patrimônio Cultural, vem, né, há um bom tempo conduzindo, né, ações que para mitigar os danos ao patrimônio. E uma delas foi a criação, em parceria com a UFMG, inclusive, da plataforma Sondar, inaugurada em 2023, né? Aqui está uma imagem da plataforma que pode ser encontrada aí na internet. Bom, aí essa iniciativa, ela tem como objetivo principal a proteção de obras de interesse cultural e propõe um envolvimento ativo das comunidades, né? Porque que ela permite, né, adicionar informação sobre um bem cadastrado, ela permite solicitar a inclusão de uma obra desaparecida, pode também fornecer informações sobre a localização de um bem desaparecido, enfim, e outros recursos também. Então, é uma plataforma que propõe realmente aí a participação das comunidades interessadas, né? E aí, segundo informações da plataforma, hoje, na verdade, esse dado ele é do finalzinho do ano passado, mas provavelmente não mudou muito, né? Estão cadastradas cerca de 1.500 bens desaparecidos só em Minas Gerais, e cerca de 600 obras resgatadas não voltaram para as comunidades, né, originais dela, porque não foi identificada, né, a origem dessas obras, né? E aí aqui, né, se dá o problema que motivou, né, ali o tema da minha pesquisa de doutorado. Bom, e nessa empreitada, né, diferentes técnicas analíticas já foram utilizadas, algumas delas permitem reconhecer elementos e materiais diretamente das obras por meio de uma abordagem não invasiva, outras exigem a retirada de microamostras, como a que eu, né, mostrei naqueles exemplos que eu dei ali, e é isso para, né, fazer outras análises em laboratório. Né, então, assim, aqui eu coloquei alguns nomes de técnicas, eu não vou entrar nesse, né, não vou me aprofundar, né, nessas técnicas, mas são usadas diferentes técnicas, né, seja para caracterização elementar ou isotópica, enfim, é uma diversidade grande, porque algumas respondem algumas coisas, outras respondem outras, enfim, então, realmente é uma pesquisa que envolve um olhar bastante completo, e não só das técnicas, mas também de, como eu já falei, transdisciplinaridade, né, porque para interpretar esses resultados, esses dados, a gente precisa o tempo todo estar conversando com historiador, com conservadores, né, então, enfim, é um universo bem completo, bem amplo. Bom, até o momento, né, não foi identificado um marcador que possa distinguir, né, de forma inequívoca, né, essas obras produzidas em uma região específica, e assim, né, poder assegurar, né, que a proveniência de uma peça de origem desconhecida, mas a pesquisa permitiu reconhecer né, muitas características e particularidades das obras e das igrejas estudadas, né, permitiu ampliar a compreensão sobre os materiais e técnicas artísticas, e, ao mesmo tempo, entender melhor a potencialidade e também os limites das técnicas analíticas que foram empregadas, né, nessa pesquisa, quando o objetivo é investigar a proveniência de um bem cultural, né. O doutorado terminou, mas a pesquisa continua, né. Na sequência, né, das minhas pesquisas e do INDPES, do SECOR e de outros parceiros, nós, né, temos estruturados novos projetos voltados para o desenvolvimento e avaliação de novas abordagens para o estudo de proveniência de ouro, né, então, assim,
tenho me concentrado no ouro, em específico, e dentro dessa perspectiva também, né, pretendemos avançar na investigação das folhas de ouro, que tem, né, uma dificuldade muito particular por causa da espessura, que eu falei, né, da ordem inferior a 10 micrômetros, eu tenho achado aí 1 micrômetro, e também por ela estar presa, né, a outras camadas, a outros elementos que acabam dificultando bastante essas análises. Bom, estou conferindo aqui o tempo, ainda tem um pouquinho. E aí eu queria também, né, trazer alguns outros exemplos de como o cientista do patrimônio pode atuar em outros contextos. Um deles aconteceu após os ataques de 8 de janeiro de 2023. Bom, antes, só vou abrir um parênteses aqui, que eu pretendia ter falado isso no início, e eu acho que eu não falei, né, que eu sou engenheira metalurgista, e quando, né, eu iniciei meu doutorado em patrimônio, e, né, a referência em pesquisa de patrimônio que a gente tem, né, é o SECOR, ele está dentro da Escola de Belas Artes, né, muita gente não entendia, né, o que uma engenheira metalurgista está fazendo, primeiro, né, estudando patrimônio cultural, e talvez mais difícil ainda de responder dentro da Escola de Belas Artes, né. Então, assim, um dos objetivos aqui dessa conversa também é falar um pouco disso, né? E eu espero que esses exemplos esclareçam bem, e eu acho até bastante simbólico e oportuno fazer isso no ambiente do Museu de Minas, né, das Minas e do Metal, né, que eu acho que, por si só, já explica um pouco, né, de como que se dá essa interação, né, da engenharia metalúrgica, ciência dos materiais e a pesquisa em patrimônio cultural. Bom, então, nesse sentido, né, então, estou trazendo aqui outros contextos, né, de aplicação desses conhecimentos, né, que eu adquiri lá no meu curso de engenharia metalúrgica, né, e aí agora aplicando a outros materiais, né, que são de patrimônio. Bom, então, né, quando dos ataques de 8 de janeiro de 2023, um grande número de obras, né, de arte foi destruído ou danificado, e aí, a partir de uma parceria já estabelecida há um bom tempo entre o SECOR e a Polícia Federal, né, a equipe ali do SECOR pode colaborar na investigação técnico-científica dessas obras. Foram analisados diferentes tipos, né, de bens e materiais, né, utilizando várias técnicas, né, como fluorescência, microscopia eletrônica, espectroscopia de Raman, infravermelho, radiografia, enfim, tiramos a amostra, né, para análise estratigráfica, enfim, uma gama bastante ampla ali também, principalmente devido à diversidade de material que foi encontrado ali, né. E essas informações contribuíram para caracterizar a materialidade dessas obras e os danos sofridos, né, e isso, né, subsidiou os trabalhos periciais da Polícia Federal. Uma das peças que eu tive a oportunidade de analisar, né, e com a palavra que eu usei lá no início, privilégio também, foi o famoso relógio, né, do Dom João VI, e trata-se de uma peça materialmente muito imponente, né, com uma ornamentação metálica bem elaborada, feita em bronze e banhada a ouro, né, enfim, então uma peça bastante especial, né, essa parte, essa outra, a carcaça da peça ali era feita, possivelmente, eu acho que depois isso se confirmou, de casco de tartaruga. Então, realmente é uma peça materialmente muito, muito importante. Que também vou abrir um parênteses aqui, né? Quando a gente está falando de obra de arte, o valor material nem sempre acompanha o valor
de mercado da obra, né? Ao contrário, o valor de mercado da obra nem sempre acompanha o valor material, né? Você pode ter uma peça feita, sei lá, em latão, que vai valer mais do que uma peça de ouro, que vai depender de uma série de coisas, né? Mas neste caso, né, que a gente estava procurando o valor do dano, é outra história, né? Não é, o valor de mercado, ele entrou nessa conta, né? Mas ele não era o único componente da equação para se ter o valor de dano, né? E aí aqui sim o valor material importaria. Um outro trabalho, né, que vinculado às obras de 8 de janeiro, acabou resultando num artigo sobre duas esculturas metálicas do século XIX. Essas duas obras estavam registradas como sendo de bronze, patinado, mas logo ali, nas primeiras análises feitas em loco, né, nós já pudemos observar que a estrutura metálica era, na verdade, feita em zinco, mas por cima dessa estrutura de zinco tinha uma camada revestindo essa estrutura metálica. Então, né, nós tiramos uma amostra, levamos para o laboratório, e o que chamou a atenção, né, é que essa camada de revestimento, que era o que dava a cor de bronze para a peça, tinha uma base de preparação branca, que não é esperado nesse tipo de técnica de obras metálicas. A pátina ela tem uma característica bem diferente, né, bem mais fininha, enfim, não vai ter ali não se espera ali encontrar uma base de preparação. E essa base de preparação, quando a gente observou no microscópio, tinha exatamente a mesma característica de bases usadas no período concretista no Brasil, entre as décadas de 1950 e 1960, e aqui também vou abrir um parênteses, né, que essa coincidência foi percebida pelo olho clínico e experiente da técnica do laboratório do LACICOR, que é o laboratório, que é o laboratório dentro do SECOR, a Selma Rocha. Então, fazer uma menção aqui a Selma, que bateu o olho nessa base de preparação e falou, isso parece concretista. E aí a gente foi conferir, né, e essa coincidência realmente se confirmou aqui do lado direito, né? Nós temos uma obra que foi estudada, né, um projeto lá do SECOR, que estudou várias obras concretistas brasileiras. Essa obra que está aqui usada como exemplo, né, do Oiticica, transdimensional. E aqui embaixo, né, nessa figurinha aqui, B, a gente pode ver que a base de preparação possui algumas lamelas, né, estruturas esticadas, assim, que foi notada aqui, né, essa imagem aqui. Eu espero que vocês estejam vendo meu cursor, gente, eu acho que sim. Então, aqui na figura B, né, do lado esquerdo, a gente consegue ver essas estruturas, né, semelhantes, esticadas, assim, né, na base de preparação. E aí, né, o que a gente pôde supor é que poderia, essa camada, né, que a gente tirou a amostra, poderia se tratar de uma intervenção, que não seria original da obra, né. E aí a gente foi checar isso com o responsável pela coleção, e realmente, né, tinha ali documentado que quando dá transferência de capital do Rio de Janeiro para Brasília, foi feita uma solicitação, né, de restauração das obras, e essas duas obras foram restauradas nessa oportunidade. E, enfim, né, e aí aqui a gente entra em outras questões de intervenção mínima, máxima. Nesse caso, foi uma intervenção bastante enfim, foi uma intervenção grande, né, que se tirou ali, provavelmente se tirou ali a pátina para a colocação dessa camada. E, enfim, isso traz várias discussões, né, sobre o valor da obra, que ela né, se perde ali em critérios de originalidade, mas se ganha porque isso é um testemunho material de uma passagem importante da história do Brasil. Mas aí a gente já entra, né, numa esfera que sai aqui, né, da minha atuação, e aí vai ali. Por isso a gente fala que o campo da ciência do patrimônio ele é tão transdisciplinar, tão diverso, né, porque aí já é uma discussão que vai ali para os sociólogos, para os historiadores, para os conservadores, enfim.
E aí, bom, esse acho que é um bom exemplo, né, de como a investigação material ela pode revelar não apenas a composição da obra, mas também episódios da trajetória histórica dessa obra. Bom, com isso eu encerro, né, agradecendo a atenção de todos, espero ter contribuído para ampliar um pouco da compreensão sobre o que é ciência do patrimônio, sobre a diversidade de questões que esse campo permite investigar, em especial sobre como o estudo científico dos materiais pode nos ajudar a compreender o ouro, não apenas como recurso mineral, mas também como matéria-prima, objeto histórico, como um elemento artístico e fonte de muitas informações sobre o patrimônio e sobre a nossa história também. Muito obrigada. Dami, nós aqui agradecemos pela sua participação. Eu, particularmente, fiquei muito feliz em conhecer a sua tese, né, e agora te ouvindo falar também. Eu acho que essa tese fornece para nós, conservadores e restauradores, mas também para historiadores e outros profissionais, um leque de possibilidades para conhecer o nosso patrimônio, né? Porque muitas vezes a gente visita as igrejas, visita os museus e vê a obra pronta, mas a gente não para pensar que são diversas camadas, né? E eu queria chamar a atenção, você falou das veladuras, né, que são algumas técnicas aplicadas sobre a folha de ouro, né, com intenção e com objetivos, e que às vezes pessoas que venham a intervir nas obras podem apagar, né, por não conhecer essas técnicas. Então, assim, brevemente, eu gostaria que você, né, só comentasse sobre a importância de conhecer esses materiais, de conhecer as técnicas, para saber bem restaurar, conservar e manusear essas obras. Ótimo, Luiz, assim, pergunta muito, enfim, comentário muito pertinente e assim, é fundamental a gente falar disso, porque, né, a gente teve oportunidade de fazer uma expedição, não só nas igrejas de Minas Gerais, mas também do Nordeste, Salvador, Recife, e assim, né, enfim, coisas maravilhosas, mas também, né, a gente acabou vendo muitas intervenções que não atendem, né, ao que seria, né, ao que fogem ao que foi pensado para aquela obra, acaba modificando completamente a intenção estética daquela obra. E aí você mencionou as veladuras, talvez sejam elas uma das maiores dos maiores alvos, né, dessa intervenção que muitas vezes, por falta de conhecimento mesmo, né, é feita de maneira equivocada, porque as veladuras, elas podem acabar modificando a cor ali durante o tempo, né, elas podem ganhar uma coloração escurecida, enfim, e aí isso pode ser confundido com sujeira, né, e aí completamente retirada, né, faz parte de uma técnica estética muito rica, né, muito importante para o patrimônio. Então, o conhecimento dessas técnicas, né, a busca do conhecimento dessas técnicas, tanto por parte do restaurador quanto por parte dos órgãos de fiscalização, né, também, é fundamental para a preservação desse patrimônio, que a gente, infelizmente, já viu alguns locais em que isso está se perdendo. Luiz, eu não estou te escutando. Sim, infelizmente, né, o tempo é curto e são muitos assuntos, né? Todos eles muito... nós que somos da área, nós gostamos muito de falar, né, de cada área. Então, assim, esse patrimônio tem muitas ramificações. Então, uma hora é pouco, mas, infelizmente, a gente precisa, né, ir caminhando para o final.
Gostaria de agradecer a você, Dâmia, pela sua disponibilidade, por compartilhar conosco as suas descobertas e pesquisas. Tá? Agradecemos também aos intérpretes de Libras, o Marcos e a Dinalva. E se alguém tiver alguma dúvida, infelizmente hoje, né, a gente não vai poder abrir para perguntas, mas se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma contribuição, pode mandar para a gente no e-mail que aparece aqui na descrição do vídeo, que a gente encaminha para a Dâmia. Tá? E você que nos assistiu até aqui, esse bate-papo vai ficar disponível no canal do museu, aqui no YouTube. Então, comente, compartilhe, acesse as nossas redes sociais e não deixe de nos visitar presencialmente. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Até.